Capítulo 83 até 90. Naturalmente Chad ficou emocionado por eles. A nova vida de Rita Skeeter como senhora de uma casa antiga e nobre foi muito melhor do que sua existência canônica como uma odiada escritora de fofocas. Especialmente quando ela agora era realmente valorizada como uma jornalista respeitável e continuamente apresentada na Witch Weekly Magazine por sua beleza. Sirius também estava muito longe de como ele acabou nos livros. Com sexo na torneira de uma bruxa bonita, ele não era a história de tragédia melancólica que estava confinada a uma casa que ele odiava. Inferno, agora que Chad havia forçado ele e sua mãe a serem corteses um com o outro e redecorado a mansão outrora sombria, Sirius realmente gostava de viver em Grimmauld Place. Embora Chad suspeitasse que era porque ele agora dava as ordens como senhor da casa Black, em vez de sua mãe autoritária, e também decidia o futuro e a direção da família. Provavelmente porque Dumbledore nunca limpou seu nome e enviou Molly, autoritária, Weasley lá para viver em primeiro lugar, para impedir que o homem recupere sua autoestima ou a personalidade que o levou a governar Hogwarts como um dos garotos populares. Cada vez que uma centelha de sua disposição passada se revelava, ela era rapidamente abafada pela matrona ruiva. Isso, ou ele foi ridicularizado por ser inacessível, irresponsável ou imaturo. Não era como se o Dumbledore se levantasse para corrigir as acusações da megera. Estava tudo de acordo com o plano. No geral, Chad ficou muito feliz com sua intromissão. Sirius teria um casamento feliz com uma esposa garantida para não traí-lo, e Chad não teve que matar Skeeter por ser uma cadela cruel que o caluniou na imprensa por popularidade. Chad assistiu ao reencontro de velhos amigos ontem e não foi nada bonito. Com sua tecnologia de capacete que foi projetada para proteger contra um basilisco modificado em uma câmera corporal de elfo doméstico, ele assistiu Remus Lupin driblar algumas besteiras hipócritas que podem ter funcionado se Chad já não tivesse preparado Sirius para a reunião. Sirius, você não está vendo o quadro geral. Voldemort ainda está vivo, e temos que fazer tudo o que pudermos para detê-lo, gritou o lunático com lavagem cerebral que era Remus Lupin. Eu sei que ele ainda está vivo, seu idiota, mas por que eu arruinaria minha vida e a de Harry em um plano arquitetado por Dumbledore? Respondeu Sirius amargamente. Funcionou antes, tivemos 12 anos de paz graças a Albus Dumbledore. Por que você não confia nele agora? Você teve 12 anos de paz. Harry e eu fomos deixados para apodrecer por aquele velho bastardo. E onde você estava? Meu único amigo que restou no mundo que estava vivo ou não era um traidor? Onde você estava? Sirius, eu pedi desculpas. Você se lembra de como eram as coisas? Havia um traidor na ordem, e todos nós pensamos que devia ser alguém que considerávamos um amigo. Eu sei que vocês me olharam com desconfiança. Repreendeu Remo. Sirius soltou um latido curto de risada zombeteira. Sim, nós suspeitávamos de você. Você sempre estava ausente quando éramos atacados, mas nunca prendemos você em Azkaban sem um julgamento. Pensando bem, foi o rato que primeiro sugeriu você como vazamento. De qualquer forma, eu defendi você hoje. Quando eu disse a Harry que iria encontrá-lo, ele me disse para não perder meu tempo, que você era um covarde que nos abandonou. Eu disse que você era o mais esperto dos marotos. Isso com certeza você tinha um bom motivo para nunca se dar ao trabalho de nos visitar, para saber como ele estava ou porque eu trairia um homem que chamava de irmão. Acontece que o garoto é mais esperto do que todos nós. Ainda bem que ele pegou o cérebro de Lily. James e eu julgamos mal você e Rabicho como amigos que sempre nos apoiariam. Acontece que vocês não pensavam da mesma maneira. Isso não é justo, Sirius. Você não deveria envenenar a opinião de Harry sobre mim por causa de nossos problemas. Vou ser um de seus professores este ano, e isso só vai causar problemas desnecessários. Especialmente porque ele está destinado a derrotar o Dark Senhor novamente. Disse Remus de forma condescendente, como se ele tivesse superioridade moral. PFFT, é por isso que não estou ouvindo nada que aquele filho da puta tem a dizer. Colocar uma criança de 13 anos contra um Lorde das Trevas praticando magia por mais de 50 anos é o plano dele. Não unificar a magia mundo contra Voldemort ou treinar e financiar os aurores para serem competentes, mas usar um terceiro ano de Hogwarts como arma. Ele não pode nem se dar ao trabalho de sair de sua velha bunda enrugada e fazer qualquer coisa sozinho. Em vez disso, ele manda você aqui para fazer sua proposta para ele, esperando que nossa amizade passada me faça esquecer o inferno que ele colocou meu afilhado e me completamente. Você me deixa doente. Não desrespeite Albus Dumbledore, ele é 2 vezes o homem que você jamais será. Não é de admirar que você esteja morando com aquela prostituta venenosa Rita Skeeter, vocês se merecem. Remus respondeu com veemência, precisamente como Hagrid foi programado quando agiu contra os Dursleys. O condicionamento foi forte neste. Ao contrário do distraído Sirius, Chad não perdeu o anúncio de Lupin de que ele estava ensinando em Hogwarts este ano. E o preocupava que Dumbledore finalmente se cansasse de esperar e estivesse planejando algum teste para ele ou uma situação para forçar Voldemort a sair. O encontro entre velhos amigos terminou rapidamente depois disso, com Sirius declarando Remus um covarde traidor e saindo furioso do Parque Trouxa onde eles decidiram se encontrar. Foi por esta razão que Chad trouxe Rita para aliviar a dor que Sirius sentia com seu corpo sexy.
Distraí-lo do tormento de descobrir que o último de seus amigos se importava mais em chupar o pau de um velho aleatório do que qualquer vínculo que os marotos formaram na infância. Eles se tornaram animagos para ajudar Remus, um ritual perigoso que poderia levar à morte ou desfiguração, e ele nem se deu ao trabalho de visitar Sirius ou o filho órfão de James. Mas com Sirius de volta ao caminho de uma vida feliz, Chad agora estava livre para abordar algo que havia esquecido até agora. Com Dumbledore começando a jogar seus jogos, Chad não podia deixar um método tão poderoso livre para outros explorarem. Havia uma sala no nível 9 do Ministério da Magia que por algum motivo, era absolutamente ignorada por gerações de bruxos e bruxas. Visto apenas como uma curiosidade em vez da magia poderosa que era, a Sala do Tempo estudou o mistério do tempo e todos os assuntos relacionados. Tinha até uma porta que dava para o Salão da Profecia, já que o estudo do tempo estava intimamente associado ao estudo da previsão do futuro. Mas o Ministério guardou cuidadosamente uma sala dedicada a potenciais magias que acabam com o mundo. Não, eles alugavam vira-tempos para crianças em idade escolar para que pudessem ter mais aulas. Um vira-tempo era uma ampulheta em um colar que havia sido encantado com o feitiço de reversão de horas. Um feitiço que poderia ser usado para reverter o tempo em 1 hora, até um máximo de 5 horas com segurança. O que raramente era mencionado era que esse feitiço era tão complicado que era perigosamente instável, e ultrapassar o limite de segurança de 5 horas poderia trazer sérios danos ao fluxo do tempo. A própria magia parecia eliminar qualquer ofensor da existência ao ter a audácia de arriscar o tempo. O feitiço Fidelius era uma moleza em comparação com o feitiço de reversão de horas, uma vez que apenas escondia a existência de um objeto daqueles que o conheciam. O feitiço de reversão de horas literalmente reverteu o mundo inteiro e tudo nele para aqueles em sua área-alvo. A magnitude do feitiço era totalmente ridícula e porque a maioria perecia ao tentar. O fato de que apenas 10 time-turners existiam e eram guardados pelo Ministério da Magia falava muito sobre a dificuldade de sua criação. Isso ou a estupidez dos magos por banalizar feitos mágicos. Se reverter o tempo de um planeta inteiro cheio de bilhões de criaturas para aqueles em uma bolha do tempo fosse tão fácil, toda a família teria uma. Chad ficou francamente surpreso por não serem um segredo nacional e se perguntou se os ministérios de outros países os tinham. Então, novamente, ele não encontrou nenhum no Ministério Australiano, e Hermione foi estritamente instruída a não contar a ninguém sobre a existência deles quando ela recebesse um. Ele esperava fervorosamente que este fosse apenas mais um exemplo de descuido na aplicação de artefatos mágicos. Parecia bobo que uma equipe de aurores não estivesse equipada com um vira-tempo para prevenir o crime. Certamente Dumbledore teria um escondido para emergências, ou ele também ignorou sua importância. Ele não apareceu de repente quando seu escritório foi saqueado, então era bem provável que ele não tivesse um. Dumbledore definitivamente voltaria e impediria o roubo se tivesse os meios para fazê-lo. De qualquer maneira, Chad enviou uma equipe de elfos ninjas para roubá-los e substituí-los por falsificações. Ele não queria que os inomináveis percebessem o roubo e investigassem ou criassem mais. O bando de pesquisadores excêntricos poderia ser perigoso se fossem abençoados com bom senso ou um propósito. Basta olhar para Augustus Rookwood. Antes ele era apenas um pesquisador entediado, mas depois que Voldemort o inspirou, ele criou uma rede de informações dentro e fora do Ministério da Magia com vários bruxos bem relacionados. Ele nem teria sido exposto se não fosse por Igor Karkaroff nomeá-lo um comensal da morte. Pesquisadores excêntricos podem ser um inimigo terrível se provocados, mas deixe-os em paz e eles se tornarão uma não-entidade. Eles ficarão felizes em continuar experimentando. Não importa quem esteja no comando do Ministério da Magia, apenas Rookwood foi a exceção. Eles também foram limitados em suas ações por votos e uma série de leis rígidas e penalidades relativas ao seu trabalho. Considerando que havia tão poucos deles empregados ao mesmo tempo e as rigorosas qualificações e avaliações envolvidas na contratação de novos membros, eles eram considerados os cérebros do mundo mágico. Ainda assim, os elfos não tiveram problemas para roubar os vira-tempos, e se os inomináveis aparecessem procurando por eles, assim como a defesa de Dumbledore, eles seriam cercados por elfos domésticos. Foi bastante decepcionante com a facilidade do roubo, mas se um grupo de comensais da morte e crianças em idade escolar pudessem entrar e destruir o lugar, Chad não estava preocupado com a captura de seus elfos domésticos. Agora tudo o que ele tinha para agonizar era o que Dumbledore havia planejado para seu 3º ano em Hogwarts, não os comensais da morte que saltavam no tempo. Por mais que Chad tenha mudado a linha do tempo com sua intromissão, Remus Lupin ainda viajou no expresso de Hogwarts para o início do 3º ano da escolaridade mágica de Harry Potter. Embora reconhecidamente não havia prisioneiros fugitivos de Azkaban ou dementadores para se preocupar com Sirius livre e Pettigrew morto. Embora Chad estivesse tão nervoso quanto sua contraparte canônica naquele momento. Mas a diferença é que ele não estava preocupado com prisioneiros fugitivos. Se fosse haver uma fuga da prisão, seria ele quem faria. Não, era o desconhecido que o fazia vasculhar os arredores em busca de ameaças. Chad estava reclamando de estar entediado no ano passado, sem nenhum drama aparecendo para distraí-lo e Fênix Tears resolvendo a maioria de seus projetos.
Agora ele só queria dicas sobre o que Dumbledore estava tramando. O tédio é o lado negativo do controle, o momento inevitável de tédio que você alcança quando nada é inesperado e tudo corre de acordo com o seu plano o tempo todo. Esta foi uma citação de uma fanfiction que ele leu em sua vida anterior, e ele poderia absolutamente se relacionar. Quando ele tinha tudo sob controle com sua presciência, as coisas ficavam monótonas. No entanto, o oposto do tédio era entretenimento, mas infelizmente, Chad estava sempre envolvido em qualquer emoção. Em vez de assistir do lado de fora, ele foi arrastado para situações de risco de vida. Estava tudo bem para aquele personagem principal. Ele era um vampiro imortal de 4.000 anos de idade. Chad tinha um corpo humano mediano, embora um pouco mais robusto graças a pequenos ajustes mágicos, mas ainda mole e mortal. Havia uma linha tênue entre desejar que algo acontecesse para entretenimento e ter um velho pervertido tecendo teias de intriga em torno de sua vida. Pela enésima vez, Chad lamentou não ter acabado com o velho bastardo quando teve a chance. Mas ele gostava de ser metódico em seus planos, e criar uma lacuna de poder com a morte do Lorde das Trevas causaria mais problemas do que valia a pena. Deixando de lado a morte potencial de seus lacaios elfos domésticos em tal operação, se Dumbledore fosse misteriosamente assassinado, e então Chad fizesse Rita denunciar o velho como um Lorde das Trevas maligno, as pessoas se concentrariam mais no assassino do que em qualquer um dos crimes anteriores de Dumbledore. Sem mencionar que não havia nenhuma evidência, nem mesmo anedótica, das transgressões do homem. Ninguém iria se apresentar e se incriminar sem nada a ganhar com isso. Chad queria manobrar para a posição perfeita para assumir primeiro toda a base de poder do velho, não apenas entregá-la a alguma revista com sonhos de grandeza de graça. Ele também tinha que descobrir se Dumbledore tinha uma Horcrux escondida. Chad não deixaria passar por ele, considerando sua falta de moralidade, acesso a Fênix Tears e o conhecimento para fazê-lo. E isso nem tocou em todos os bruxos das trevas, que foram mantidos na linha do impedimento do velho mago extremamente poderoso que enfrentou os dois Lordes das Trevas anteriores apresentados. Lúcio Malfoy seria muito mais ativo se não houvesse ninguém para temer mantê-lo na linha, e ele certamente não temia o Ministério da Magia. Afinal, ele era o dono. Não, mesmo com quão mal Dumbledore foi esbofeteado no tribunal, ele ainda era o bicho-papão da facção Luz que mantinha todos na linha. Na opinião de Chad, um Dumbledore ao vento provavelmente era ainda mais temível, pois não era impedido por suas posições e títulos. Ainda assim, enquanto Chad observava o vagabundo que aparentemente era seu novo professor tentar cronometrar para que eles compartilhassem uma carruagem até o castelo, ele não pôde deixar de ficar em guarda. Vamos pegar o próximo, senhor, por favor, vá em frente. Chad educadamente ofereceu ao lobisomem vagabundo. Não é incômodo, muito espaço para todos nós, Remus respondeu amigavelmente. Quando Neville e Hermione estavam prestes a aceitar a sugestão do homem de compartilhar, Chad segurou suas vestes e gentilmente puxou-as para trás. É muito gentil da sua parte, mas temo que haja assuntos particulares que desejo discutir com meus amigos. Vejo você no banquete, senhor. E com isso, Chad dirigiu seus dois asseclas para outra carruagem sendo rebocada por testralhos. Com todas as mortes e matanças que Chad testemunhou em sua segunda vida, a aparição deles estava garantida. Remus, não sendo totalmente retardado pela lavagem cerebral de Dumbledore, deixe-os ir. Tentar forçar a questão só pioraria as coisas. O que foi tudo isso sobre Harry? Você também não queria que nós dividíssemos um compartimento com o infeliz no trem? Hermione perguntou, insinuando sua desaprovação em evitar o que ela pensava ser um mendigo mais uma vez. Antes que você fique na defensiva com o estranho, aquele homem é nosso novo professor de Dada. Ele era amigo de Sirius e dos meus pais nos tempos de Hogwarts, e eu prefiro ter o mínimo de contato possível com um homem, disse Chad, antecipando qualquer argumento sobre ser gentil com os menos afortunados. Remus realmente precisava atualizar seu guarda-roupa e ter algum respeito próprio. Sua declaração de moda, sem sorte, realmente deu uma má primeira impressão. Certamente Dumbledore poderia poupar alguns galeões para uma atualização de guarda-roupa, especialmente considerando sua propensão para vestes chamativas. Mas se ele era amigo dos seus pais, por que você não quer falar com ele? Perguntou um confuso Neville. Com sua trágica situação parental, ele não conseguia compreender não querer se associar com pessoas que admiravam os pais idolatrados. Chad provavelmente deveria curar a mãe e o pai de Neville logo, talvez depois de mais um ano condicionando o menino. Embora ele estivesse indo bem e sua mentalidade estivesse mudando lentamente para se adequar à ambição de Chad, ele não precisava das duas pessoas que ele reverenciava voltando e atrapalhando todo o trabalho duro que ele havia feito treinando Neville para ser seu braço direito. Isso seria porque ele adora o chão que Albus Dumbledore pisa e deixou Sirius e eu entregues ao nosso destino sem nunca nos verificar. O homem é um traidor, tanto quanto eu estou preocupado. Para tratar seus melhores amigos assim, eu estremeço só de pensar em como ele trata seus inimigos. Com eles agora chocados e em silêncio, eles pegaram a próxima carruagem disponível. Uma vez que todos estavam sentados e a carruagem supostamente movida à magia decolou, a conversa foi retomada. Então, que segredo você quer nos contar, Harry?
Perguntou o adorável idiota que era Neville Longbottom. Isso foi só uma desculpa, Neville. Harry estava tentando ser educado ao recusar o novo professor. Hermione informou o menino prestativamente. Sim, definitivamente ainda havia muito o que trabalhar com Neville. Ele pensou para si mesmo. Nós provavelmente deveríamos estar em guarda com Lupin, no entanto, ele é um lobisomem, afinal. Chad forneceu, ajudando Neville a recuperar alguma dignidade da gafe. Sério, o sobrenome dele é Lupin, e ele é um lobisomem? Isso é uma coisa da família bruxa, ou ele mudou seu nome depois de se tornar um lobisomem? Perguntou Hermione incrédula. Por que o sobrenome dele importa? Não vejo a conexão. Perguntou Neville confuso, perdendo a referência do lobo. Embora a maioria dos feitiços no mundo mágico usasse uma versão bastarda do latim, muito poucos realmente estudaram o idioma. Se era para impedi-los de lançar feitiços involuntariamente ou apenas preguiça, não estava claro. Lupin vem de lupus, latim para lobo, e seu adjetivo relacionado lupinus, lobo. Se não foi intencional, então é uma grande coincidência. Um sobrenome a uma letra de significar lobo quando você é um lobisomem, que engraçado, respondeu Hermione entrando no modo de ensino. Isso não inclui o fato de que um dos gêmeos míticos que criaram Roma, supostamente amamentado na teta de uma loba, se chamava Remus, acrescentou Chad. Hermione olhou para Chad com carinho, impressionada por seu conhecimento de lendas históricas, bem como por sua boa aparência. Com Chad comentando que era como se um escritor de ficção sem inspiração fornecesse o nome da família. Eles começaram uma conversa divertida sobre isso até chegarem ao castelo. Eles já estavam exaustos de falar sobre seus futuros assuntos na viagem de trem. Chad convenceu Hermione a não frequentar todas as eletivas oferecidas aos alunos do terceiro ano em Hogwarts. Crescendo no mundo trouxa, que necessidade ela poderia ter de fazer aquela aula? Bem, além de rir do currículo desatualizado que está sendo ensinado, ela acabou cursando as mesmas disciplinas que Chad havia escolhido: estudo de runas antigas, aritmancia e trato de criaturas mágicas. Até mesmo Neville acabou escolhendo-os, mas se era por desejo pessoal, para dividir as aulas com seus amigos, ou porque Hermione o intimidou, não estava claro. Como Hagrid estava ausente em ação graças aos esquemas de Dumbledore, o professor Silvanus Quetlebur ainda era o professor de trato das criaturas mágicas e adiou sua aposentadoria. O homem sentado à mesa do professor parecia um pedaço de carne mastigado graças a todos os seus ferimentos, então poderia ser seu último ano de ensino. McGonagall deve estar procurando desesperadamente por seu substituto. Pela maneira como os alunos da Corvinal estavam sussurrando sobre o novo professor de Dada, parece que os pensamentos anteriores de Chad sobre a escolha da roupa do homem estavam corretos. Todos pensaram que seria mais um ano de autoestudo graças a um professor incompetente. Embora os livros descrevam Remus Lupin como um professor competente, Chad não iria aprender a respiração. Esta versão de Lupin parecia ter sido mais completamente alterada, para se adequar à agenda de Dumbledore, tudo era possível. Ele está cercado por Vraxpurtis, espero que esteja bem. Veio o anúncio sonhador de Luna Lovegood. A fofoca sussurrada parou brevemente quando os alunos da Corvinal se deram ao trabalho de olhar para a garota loira calmamente comendo pudim depois de dizer algo tão estranho. O que é um Vraxpurt? Perguntou um dos primeiros anos que acabará de ser classificado, ignorando as excentricidades de Luna. Não dê ouvidos a Lone Lovegood, ela é maluca, disse Terry Butch. Vraxpurts são invisíveis. Eles flutuam através de seus ouvidos e fazem seu cérebro ficar confuso. Eu pensei ter sentido alguns aqui. Respondeu a pequena garota enquanto mais uma vez encarava Remus, despreocupada com o escárnio e zombaria vindos dos alunos mais velhos. Esta foi a primeira vez que eles foram corajosos o suficiente para provocá-la publicamente e no banquete de boas-vindas. As férias devem tê-los tornado negligentes com a punição dos professores, ou eles se tornaram corajosos após um ano sem repercussões de seu bullying. Luna Lovegood foi um assunto delicado para Chad. Não porque ele não gostasse dela, ou estivesse preocupado com qualquer reputação atingida por se associar a ela. Não tinha mais a ver com as numerosas fanfictions que a pintavam como vidente ou profetisa. Chad não estava disposto a arriscar a exposição associando-se com a garota que exalava uma aura de ser levemente insana, mesmo que ela fosse mais divertida em ação do que Lockhart. Então ele continuou a observá-la de longe. Era uma coisa boa que ele pudesse se esconder com feitiços, caso contrário, ele pareceria um perseguidor assustador nas poucas vezes que a espionasse curiosamente. Assim como com todos os outros alunos, ele foi cordial nas poucas ocasiões em que eles realmente conversaram. Sua reputação de amigável e acessível para aqueles que pediam ajuda, firmemente entrincheirada agora após o segundo ano de ajuda educada. Mas ao testemunhar o lento aumento do isolamento e bullying da pobre garota, ele confirmou que ela não era profética como os fãs presumiam. Ela era apenas uma garota traumatizada pela morte de sua mãe. Ela também foi excessivamente sincera com seus pontos de vista e opiniões. Nada que sugerisse que ela sabia que Chad estava no limite do mal e queria dominar a terra política e economicamente. Isso ficou claro por ela apenas deixar escapar como os Nargles estavam escondendo suas coisas, e não como Chad estava enganando o professor Lockhart para sua própria diversão. Chad esperava que a garota intimidada tentasse pedir ajuda a ele,
visto que ele era conhecido por ser um herói e aceitar todos os alunos, independentemente de sua posição na vida, especialmente quando o professor não fez nada sobre o bullying aberto. Mas, para sua surpresa, Luna Lovegood havia acabado de aceitar calmamente o tratamento horrendo das crianças que implicavam com a pessoa diferente entre elas, e apenas continuou a pular pelos corredores de Hogwarts, aprendendo feitiços que eram questionáveis, na melhor das hipóteses, em sua utilidade. Com ela não sendo uma vidente dominada, sua atitude despreocupada só a tornou mais interessante para Chad, e os planos de fazer amizade com ela logo começaram a se desenvolver, ou pelo menos parar de se esconder ativamente dela. Mas assim como com Neville e Hermione, entrar e ajudá-la muito cedo faria com que ele perdesse metade da boa vontade obtida do que se tivesse esperado um pouco mais. E então ele esperou e continuou a assistir Luna Lovegood pular pelos corredores enquanto lentamente se desiludia com a unidade da casa pela perseguição de seus companheiros, da Corvinal. Eles ficaram parados e assistiram outras casas provocá-la e denunciá-la como uma lunática antes de rirem e se juntarem a eles. Durante esse tempo, Chad se certificou de que não fosse visto em nenhum lugar perto dos confrontos. Se ela percebesse que ele a ignorava, isso rotularia como apenas mais uma pessoa cúmplice de seu exílio. Isso faria com que toda a sua espera fosse inútil se ela o visse no mesmo barco que seus outros atormentadores. Isso foi, até agora. Chad olhou para os alunos mais velhos zombando de Luna e franziu a testa. Como eles já haviam isolado Luna completamente do resto da Corvinal, era o momento perfeito para intervir e reivindicar toda a boa vontade por ser um herói. Também impediria que os anos mais velhos manchem a perspectiva dos novos alunos sobre a garota incompreendida se ele interviesse agora. Além disso, agora que eles intimidaram Luna na frente dele, ele não podia simplesmente virar a cabeça e ignorar. Isso é o suficiente. Você deveria mostrar aos novos membros da Corvinal que eles são bem-vindos, não expô-los a retórica odiosa e exibições vergonhosas. Devemos ser unidos, não mostrar um comportamento excludente. Ele disse com firmeza, apenas alto o suficiente para que aqueles por perto ouvissem e se certificassem de que eles sabiam que ele estava falando sério. Ele não queria chamar a atenção de outras casas de Hogwarts ou da mesa dos professores. Aqueles que haviam recebido sua repreensão tinham olhares atordoados em seus rostos. Seja pelo choque de alguém defender Luna ou pelo fato de que era o amigável e geralmente quieto Harry Potter que acabará de repreendê-los como crianças desobedientes. Os primeiros anos pareciam ainda mais confusos, mas a autoridade de Chad foi notada e guardada pela escolha supostamente mais inteligente e sábia dos mais novos participantes de Hogwarts. Acontece que concordo com Luna, o homem deve ser louco. Ele parece que vive nas ruas e não tem respeito por sua nova posição como professor em Hogwarts. Só podemos esperar que ele seja melhor que Lockhart. Chad concluiu, usando o silêncio atordoado para levar a conversa de volta para Remus Lupin. Luna apenas levantou os olhos de comer seu pudim, e deu a ele um olhar de 1000 metros por alguns segundos. Então acenou para ele e continuou a demolir o estoque de pudim da mesa. Esse olhar era o motivo pelo qual Chad ainda tinha algumas reservas sobre as habilidades da garota e esperou tanto tempo para intervir que era completamente ilegível. Embora a estranheza pudesse ser atribuída a ela ser louca, também poderia ser de interpretações mágicas que outros não podiam ver. Mas uma olhada na mente de Luna finalmente o deixou à vontade para saber o futuro ou alguma outra habilidade mágica dominada. Antes do final do último ano letivo, ele havia usado Legilimência enquanto invisível para mergulhar em sua mente muito confusa para confirmar isso de uma vez por todas. Luna Lovegood era apenas uma garota solitária que via o mundo de maneira diferente depois que sua mãe morreu devido a um feitiço descontrolado que ela criou. Como seu pai já estava com algumas cervejas aquém de um pacote de 6, ele não ajudou em nada enquanto ela amadurecia. Isso levou a excêntrica, mas contundente Luna Lovegood, que viu Nargis se explicar fora do personagem ou comportamento estúpido, e Vraxpurtis por seus pertences desaparecendo quando seus algozes aumentaram seu bullying. Seu pai encorajando-a também não ajudou. Muito parecido com o amigo imaginário de uma criança trouxa, as bestas mágicas invisíveis de Luna a ajudaram durante a infância. Quando Chad vasculhou suas memórias e não conseguiu encontrar evidências das criaturas mágicas existentes, Luna explicou a falta de provas com bastante facilidade. Eles eram invisíveis, afinal. A lógica de Luna era imbatível. Chad chegou à conclusão de que Luna estava apenas usando-os como mecanismo de enfrentamento para superar qualquer sofrimento emocional. Ele não se importava, porém suas travessuras eram hilárias de assistir. Então, novamente, havia todos os tipos de estranhas criaturas mágicas no mundo. Quem diria que elas não existiam? De qualquer maneira, era a hora de Luna Lovegood se tornar um de seus asseclas, apenas para manter a vida interessante. Ele já havia sido um pouco cruel demais por deixá-la ser perseguida por um ano inteiro, mas estava curioso para ver se ela faria algo para se ajudar, mesmo depois de confirmar que ela era uma bruxa normal. A presença dele havia mudado as coisas, e ele queria ver se ela daria o primeiro passo. Ginny escolheu se distanciar de Luna, indo tão longe a ponto de chamá-la de Lone Lovegood. Um pouco estranho, considerando que eles cresceram juntos desde que eram vizinhos. Sem um diário amaldiçoado para interromper sua vida escolar, Ginny Weasley rapidamente fez amigos.
Isso também a levou a não ser a donzela em perigo e ser salva por Chad, consolidando ainda mais sua visão romântica infantil dele. Ele estava honestamente feliz por ela não ter se juntado a Ravenclaw para segui-lo. Uma garota apaixonada de 11 anos perseguindo-o não era sua ideia de diversão. Gina estava contente em continuar a adorá-lo de longe, assim como a maioria das alunas de Hogwarts. Qualquer um que se atrevesse a reclamar por ele se veria como alvo de todos os outros candidatos ao afeto de Chad. Seus ajustes em sua aparência o transformaram em um ídolo da escola, e isso não incluía sua fama de menino que sobreviveu. Com seu rosto de menino bonito e grande para sua idade, Chad era a inveja dos meninos e os devaneios das meninas com idade suficiente para entender os pássaros e as abelhas. Felizmente, com sua personalidade solitária e ao mesmo tempo alegre acessibilidade, eles não conseguiram identificar quem era seu favorito. Mesmo Hermione não estava agindo de forma romântica com ele e incapaz de atrair o desprezo das massas. Isso também pode ser porque ela criou um fã-clube para bruxas com interesses semelhantes se reunirem e admirarem Harry Potter e forneceram a eles fotos dele. Como presidente do fã-clube, ela foi fundamental para delinear as regras para lidar com a situação insustentável de quem poderia interagir com o garoto mais cobiçado de Hogwarts. Isso foi tudo graças ao ajuste dele à mente dela, já que com mulheres adultas dando-lhe sexo sempre que ele queria, a bajulação de crianças não o interessava. Havia pouco a ganhar em fazer os corredores de Hogwarts ficarem vermelhos de sangue de garotas brigando por ele ou garotos atacando-o. Muito mais fácil apenas esperar até que eles se formassem. Com Hermione se voluntariando para interferir nas hordas de fangiros, era raro ele se envolver em encontros estranhos. Mesmo os meninos não o incomodaram com isso, mesmo que o odiassem de inveja. Graças ao seu trabalho anterior em se tornar indiferente, mas ainda agradável, isso amorteceu a maioria dos aspectos negativos de ser um garoto bonito e odiado. No mínimo, ele não era como Sasuke Uchiha. Nenhum garoto tipo Naruto brigando continuamente com ele ou garotas gritando perseguindo. Chad ficou um pouco surpreso com a reação muda de Luna quando ele interveio para impedi-la de provocar no banquete. Embora isso pudesse ser por uma infinidade de razões, nada era racional ou lógico quando se tratava de Luna Lovegood. Ainda assim, ele começaria a fazer um esforço concentrado para impedir todas as formas de abuso contra a garota, mesmo que isso lhe custasse alguma reputação. No final das contas, a perda seria mínima em comparação com os ganhos que ele recebeu como um cavaleiro branco protegendo os oprimidos. Sem mencionar um novo lacaio para mantê-lo entretido enquanto ele dominava o mundo, a festa lentamente chegou ao fim enquanto Chad refletia sobre seus planos de atrair Luna Lovegood para o seu lado, mas quando McGonagall se levantou para fazer um anúncio, ele percebeu que algo estava errado. Ele só podia olhar incrédulo enquanto ela informava aos alunos reunidos que não haveria testes de quadribol este ano. O motivo? Era porque Hogwarts sediaria o torneio tribruxo. Como? Chad pensou consigo mesmo. Crouch está morto ou sob o controle de Dumbledore, e como ele é o chefe do Departamento de Cooperação Internacional em Magia, nada poderia acontecer sem ele. O que Chad falhou em explicar foi que Ludovic Ludo Bagman ocupava o cargo de chefe do Departamento de Jogos e Esportes Mágicos, e o Ministério precisava de algo para mostrar que tudo estava bem sem Dumbledore. Barty Crouch foi facilmente substituído. O torneio tribruxo era apenas uma ideia que andava na cabeça de Ludo e Crouch e só teria sido apresentada um ano depois. Ludo, vendo sua chance de lucrar e reivindicar todo o crédito do empreendimento agora que Crouch estava fora de cena, fez tudo o que pôde para acelerar o processo. Especialmente desde que Barty Crouch tentou colocar Bagman em Azkaban por acidentalmente fornecer informações aos comensais da morte na Guerra dos Bruxos. De repente foi levado adiante com muito apoio do Ministério da Magia. O Ministério, em toda a sua sabedoria estupenda, pensou que um torneio de prestígio com um alto número de mortes era exatamente o que os fazia parecer despreocupados pelo resto do mundo rindo da controvérsia que abalou o inepto governo mágico da Grã-Bretanha. E claro, já que Dumbledore havia sido denunciado politicamente, não havia como ele ter algo a ver com um torneio vindo para Hogwarts que Crouch estava reunindo apoio para impulsionar sua carreira política fracassada. Remus Lupin, um firme defensor de Dumbledore, aparecendo para ensinar apenas quando a cooperação internacional com risco de vida estava ocorrendo foi mera coincidência. Alguns desses pontos foram gradualmente deduzidos por Chad enquanto ele olhava para uma diretora claramente relutante informando a todos que uma delegação da Academia de Bells-Batons e do Instituto de Magia de Durmstrang estaria compartilhando a escola este ano. Mas por que Dumbledore se incomodaria com o torneio? Não havia nenhum Voldemort para ressuscitar do Porto me chaveando para um ritual e nenhum impostor para sequer adicionar meu nome ao Cálice de Fogo. Então, novamente, o torneio tribruxo já estava em movimento antes de Voldemort tirar vantagem disso no cânone e Lupin está aqui. Isso é apenas uma maneira de Dumbledore atrair Voldemort aos olhos do público, ou me testar como com a Pedra Filosofal e aumentar minha fama para que ele possa tirar vantagem disso mais tarde. Ponderou Chad. Não importa o quanto ele tentasse raciocinar, ele não conseguia pensar em nenhum grande propósito benéfico para esse movimento do velho extravagante. Ele estava apenas cansado de esperar que Tom Riddle fizesse um movimento? Já que Dumbledore quer jogar, eu posso fazer o mesmo.
Talvez seja a hora do novo livro de Rita ser publicado. Vou ter que dobrar a guarda dela, porém o velho bastardo pode retaliar. Chad sorriu ao imaginar o rosto do aposentado Lorde das Trevas de bigodes lendo o primeiro livro de uma série destinada a destruir a reputação que ele passou anos construindo. Que os jogos comecem. Ele pensou enquanto seu sorriso se tornava mais tortuoso por natureza. Foi incrível como as coisas ainda continuaram acontecendo como nos livros de J.K. Rowling, mesmo depois de Chad bagunçar tudo para melhor atender às suas ambições. Remus Lupin se destacou em seus métodos de ensino e causou uma primeira impressão positiva em suas aulas, apesar de suas roupas surradas e comportamento reservado. Sua primeira aula interativa lidando com um bicho-papão tinha corrido bem, ou assim Chad tinha ouvido desde que ele tinha acabado de se sentar para ver Lupin em ação. Mas pela maneira como os alunos de Ravenclaw e Hufflepuff estavam conversando animadamente, eles também ouviram coisas boas sobre o novo professor de Dada. O homem em questão logo entrou pela porta com um baú flutuando atrás dele. O professor Lupin estava usando um conjunto surrado de vestes de bruxo que foram serzidas em vários lugares, e ele parecia bastante pálido. Seu cabelo castanho claro salpicado de cinza não ajudava em sua imagem frágil. Saudações turma, sou o professor Lupin. Tenho certeza que já sabem, mas hoje vocês vão aprender a lidar com um bicho-papão. Quem aqui pode me dizer o que são? Remus anunciou, dando um ar competente. Numerosas mãos da Corvinal foram levantadas, e Lupin escolheu uma aleatoriamente. Um bicho-papão é uma criatura que muda de forma e assume a forma daquilo que mais assusta a pessoa que a encontra. Forneceu o adolescente escolhido que havia sido classificado na Casa da Sabedoria, Esperteza e Sagacidade. De fato, uma resposta de livro didático. Boggar são não seres que, embora se assemelhem a criaturas vivas, não são considerados vivos e, como resultado, mortais. A mortalidade refere-se à condição de nunca ter estado vivo desde o início, nunca tendo morreu e sendo incapaz de morrer, muito parecido com um poltergeist ou um dementador. Lupin informou a turma. Chad queria falar besteira sobre isso. Se eles não pudessem morrer, o mundo seria invadido por eles, sem falar que os dementadores teriam massacrado boa parte da população trouxa. Se os feitiços apenas os assustassem, que medo real os impediria de se multiplicar e dominar qualquer coisa capaz de ser uma ameaça? Se os dementadores se alimentavam de almas, o que os bichos-papões comiam ou precisavam? Os Boggars atacavam as pessoas com seus medos, ou era apenas seu mecanismo de defesa? A evidência dessa linha de pensamento foi fornecida na próxima declaração de Lupin. Ele não tinha ideia. Não se sabe muito como os Boggars são criados ou se eles podem se reproduzir, mas eles são bastante comuns em lares mágicos e gostam particularmente de habitar espaços escuros e confinados, como guarda-roupas não utilizados. Um Boggart que se transforma em um ser ou objeto mágico pode replicar suas habilidades até certo ponto. Este será um facsímile mais fraco da coisa real. É por esta razão que eles podem se tornar perigosos. Como Lupin passou a descrever como bani-los e o feitiço necessário para fazê-lo, Chad pensou em métodos para matá-los permanentemente. Se havia maneiras de assustá-los, interagir com eles e prendê-los, como não haveria maneira de eliminá-los? Na verdade, foi o cônego Remus Lupin que lhe deu a ideia, pois o homem havia usado um feitiço que lançou um pedaço de chiclete do buraco da fechadura de uma porta e subiu no nariz de Pirraça, o poltergeist. Canon Harry também lançou um feitiço que fez a língua de Pirraça grudar no céu da boca. Se isso fosse o suficiente para interagir com o poltergeist e fazê-lo fugir, o que mais poderia ser usado? Então havia Sir Nicholas de Mincy Porpington, conhecido após sua morte como Nick quase sem cabeça. Se ele pudesse ser petrificado com o olhar geralmente letal de um basilisco, que outro meio mágico havia para se livrar de pragas difíceis de matar? Qual era o sentido de assustá-los para continuar sendo uma ameaça quando você poderia transformá-los em pedra e transformá-los em pó? Ao contrário dos dementadores, os bichos-papões podem ser vistos por trouxas, tornando-os uma ameaça real ao estatuto de sigilo e fazendo com que o Ministério desvie tempo e esforço para lidar com eles. O feitiço que derrota um Boggart pode ser complicado porque envolve transformar a criatura em uma figura divertida, para que o medo possa ser dissipado em diversão. Se o lançador puder rir alto do Boggart, ele desaparecerá imediatamente. O encantamento é ridiculous, e a intenção é forçar o bicho-papão a assumir uma forma menos ameaçadora e esperançosamente cômica. Lupin instruiu. Chad foi interrompido em seus pensamentos quando a classe começou a se alinhar e se revezar testando o feitiço de banimento de bicho-papão, fazendo com que ele fizesse o mesmo. Bem no final da linha. Após 10 minutos praticando o feitiço, Lupin soltou o bicho-papão do porta-malas e encorajou aqueles que agora enfrentavam seu maior medo. Chad ainda não tinha certeza se o feitiço de banimento do bicho-papão era realmente mágico, já que nada saía da ponta da varinha e o bicho-papão era capaz de alguma forma de leitura da mente. Não foi apenas captar os pensamentos de diversão da vítima e ser pacificado? Talvez fosse uma forma de defesa mágica como a oclumência, galvanizando sua mente com magia para afastar o bicho-papão com uma imagem divertida? Se foi um feitiço, abriu alguns caminhos emocionantes de magia. Se um ataque não tivesse que se manifestar em uma forma visível, como um raio vermelho para um stunner, seria muito mais difícil esquivar.
Fosse o que fosse, Chad não poderia testá-lo agora na frente de outras pessoas. Inferno, ele nem queria enfrentar o bicho-papão, quem sabe no que isso poderia se transformar e expor. Ele não ia apostar tudo que a oclumência iria protegê-lo. A fila lentamente começou a encolher quando aqueles que derrotaram a criatura mágica supostamente indestrutível moveram-se para o lado para que ainda pudessem assistir. Chad se certificou de estar bem no final, esperando contornar esse teste que certamente era para o benefício de Dumbledore. Infelizmente não era para ser. Sua vez, Harry, vá em frente e não tenha medo. Remus o encorajou com um brilho nos olhos, lembrando outro certo homem mais velho ao olhar para as crianças. Prefiro não, senhor. Não sou tão corajoso quanto os outros alunos que estão bem em expor seus medos mais profundos para que os outros tirem vantagem. Eu não ficaria surpreso se os gêmeos Weasley estivessem usando sua classe a seu favor. Chad disse de maneira improvisada, esperançosamente parecendo um garoto legal e não um covarde. Assim como no desastre do chapéu seletor, aqueles que começaram pensando que Harry Potter era um covarde lentamente perceberam que mais uma vez não pensaram nas consequências de suas ações. Embora desta vez, fossem principalmente os puros sangues que estavam preocupados, já que a maioria dos nascidos trouxas desconhecia a dura realidade que os esperava quando se formassem em Hogwarts. Status era tudo e informações valiosas, como o que aterrorizava você, poderia encerrar uma carreira se usado corretamente. As brigas foram travadas por coisas mais triviais do que fazer alguém se mijar de medo na frente dos colegas do ministério. Sem mencionar que em um duelo, usar os medos de seu alvo contra eles dava uma vantagem enorme. Funcionou muito bem para Boggars e Dementadores. Tenho certeza que ninguém seria tão imaturo a ponto de usar os medos de alguém contra eles, persuadiu Lupin. Vamos lá, Harry, tente. Ouvi dizer que uma vez eles transformaram o brinquedo favorito de seu irmão mais novo em uma enorme aranha, e até hoje ele ainda está traumatizado com isso. Chad contestado. Remus só pôde estremecer, ele tinha visto o bicho-papão de Ronald Weasley afinal. Chad estava continuamente recuando em preparação para o motivo oculto. Lupin forçar a situação. Felizmente, Lupin não esperava que uma criança não seguisse seus colegas, e Chad se fundiu aos alunos agora olhando para seus colegas de casa interrogativamente. Eles poderiam confiar que eles não tirariam vantagem do conhecimento recém-descoberto de sua vulnerabilidade? O pátio da escola era um lugar brutal, e as crianças podiam ser impiedosas em sua insensível desconsideração pelos sentimentos dos outros. Com a oportunidade de apenas arremessar o bicho-papão em Harry perdida, Remus tentou mais uma vez coagi-lo com a pressão dos colegas. Com certeza você não deixaria seus amigos enfrentarem o bicho-papão sozinhos? Seria injusto você não participar também, não acha? Sinto muito, professor, mas acredito firmemente em viver com suas próprias decisões e escolhas, e não culpar os outros por elas. Depois que minha infância foi roubada de mim, jurei nunca mais fazer apenas o que me mandam. Chad respondeu com força, como se ele fosse se acovardar diante daquele idiota. Alguns alunos estavam olhando para ele julgando, pensando que era injusto que ele não anunciasse estupidamente o que ele mais temia para todos como eles fizeram. Mas Chad não se importava. O que eles iriam fazer com o garoto mais popular da escola? Se o pior acontecesse, Chad poderia apenas aumentar sua reputação atualizando as vassouras da escola, ou algo igualmente benigno. A comunidade bruxa foi rapidamente conquistada com banalidades e gestos monetários, basta olhar para os Malfoys. Com Chad não cooperando, o professor Lupin não teve escolha a não ser trancar o bicho-papão e encerrar a aula. Não havia como ele atacar com força um aluno com isso e esperar sair impune. Especialmente porque Remus suspeitava que Chad conhecia seu segredo mais sombrio depois de se desentender com Sirius. Não havia como Sirius não ter dito a seu afilhado que um de seus professores era um lobisomem, afinal. Hoje era 30 de outubro e era o dia de chegada das outras duas escolas que disputavam o torneio tribruxo. Como estava acontecendo um ano antes do cânon, Chad estava curioso para saber quem seria selecionado. Depois de um pouco de pesquisa, ele descobriu que Victor Krum tinha 17 anos este ano, mas Fleur e Cedric ainda tinham apenas 16. Se a competição seguisse as mesmas regras dos livros, a idade limite seria 17 anos. Isso foi supostamente feito para resolver a hedionda contagem de corpos que havia visto o torneio tribruxo ser interrompido em primeiro lugar. Os funcionários encarregados acreditavam universalmente que 7 anos aprendendo feitiços e feitiços no pátio da escola eram suficientes para enfrentar um dragão, mas 6 não eram suficientes. Chad só podia se maravilhar com a estupidez deles, especialmente porque esse foi considerado o resultado final depois de tornar a competição segura. O bruxo ou bruxa adulto médio que vagava pelas ruas do Beco Diagonal morreria enfrentando um dragão, muito menos um estudante de 17 anos. Então, novamente, a bruxa ou bruxo comum lutaria para lançar o feitiço do patrono ou outros níveis similares de magia. Mas considerando que o dragão seria contido e eles só precisariam roubar um ovo, eles poderiam ter uma chance de sobreviver. Ainda assim, Chad não estava nem um pouco interessado neste jogo de vida ou morte destinado a estabelecer laços entre as 3 escolas. As recompensas simplesmente não valiam a pena. Ele havia investigado a possibilidade de emancipação de entrar em um contrato mágico destinado a adultos, mas não encontrou nenhum precedente para isso.
O Ministério trabalhou com a idade, não com algum amadurecimento mágico. O Cálice de Fogo não julgou a idade em primeiro lugar, já que as novas regras sobre a idade mínima para entrar no torneio Tribruxo haviam acabado de ser criadas. Além disso, ele já tinha guardiões confiáveis que podiam acessar seu dinheiro ou administrar sua propriedade. Por que se preocupar em correr? Não era como se ele pudesse pular direto para o cargo de ministro da magia aos 14 anos de idade, porque ele trapaceou em uma competição destinada a adultos. E seria assim que todos viriam sua participação, que ele havia de alguma forma enganado seu caminho para um contrato mágico que tinha a capacidade de privá-lo de sua magia. Prejudicaria mais a sua imagem do que a fortaleceria. Eles eram um bando de magos caprichosos, achando fácil acreditar que um rebento rico e famoso arriscaria sua vida pelo prêmio insignificante em dinheiro e pelos questionáveis elogios recebidos por vencer o torneio. Seus próprios preconceitos, inveja, antipatia ou mesmo relacionabilidade alimentariam seu julgamento e o condenariam como um trapaceiro mentiroso. Veja o que aconteceu com Harry Potter no cânon. Até mesmo seus supostos amigos acreditavam que ele queria arriscar a vida por 1000 galeões. E isso foi depois de 3 anos anteriores sobrevivendo à morte por um tris. Claro que ele poderia facilmente provar sua inocência se entrasse contra sua vontade, mas com seu voto de mudança de nome, Chad duvidava que seu nome fosse aceito pelo Cálice de Fogo. Não, simplesmente não valia todo o drama que viria ao se inscrever aos 13 anos, quando era apenas para aqueles que haviam atingido a maioridade mágica. Ele também estava cansado de todos se gabarem de que entrariam e ganhariam fácil, como se as mortes anteriores no concurso não tivessem acontecido. O maior desses tolos surpreendentemente não era Draco Malfoy. Ele conseguiu domar suas tendências de Grifinória nos últimos 2 anos graças à influência de Chad. Era Ron, sou um mestre estrategista porque sou bom no xadrez, Weasley. O que aconteceu com o menino que supostamente estava mal-humorado porque estava na sombra de seus irmãos? Mesmo os gêmeos não estavam tão orgulhosos de seu objetivo de ganhar a taça Tribruxo. Ou foi por isso que Ron falou tanto sobre isso? Chad não pôde deixar de sorrir enquanto esperava na frente do castelo com o resto dos alunos de Hogwarts pela chegada das outras escolas. Ele estava imaginando que todos os fanfarrões fariam se tivessem seu desejo realizado e tivessem que enfrentar um aninhamento dragão. Houve até alguns primeiros a gabar-se de que iam entrar. Logo, a delegação de Belch Batons chegou em uma grande carruagem puxada por cavalos Abrachan, deslizando sobre as copas das árvores da Floresta Proibida. A carruagem era azul e tinha desenhos intrincados na casca externa, como o brasão de Belch Batons. Uma vez que parou após um pouso acidentado, o menino em vestes azul claras saltou da carruagem e desdobrou um conjunto de degraus dourados. O que emergiu dos limites ocultos da carruagem foi a maior mulher que Chad já tinha visto. Doido, gigante. Isso é uma enorme *TCH. Ele não pôde deixar de pensar na cena de um filme que assistiu quando criança. Madame Maxime era realmente uma mulher grande. Ele também soltou um suspiro porque Hagrid perderia o amor por causa de sua intromissão e Dumbledore levando-o embora. Uma dúzia de meninos e meninas emergiram da carruagem atrás da diretora de Belch Batons, e então se arrastaram para cumprimentar McGonagall. Enquanto os 2 líderes das escolas conversavam, Chad não pôde deixar de notar que os alunos de Belch Batons estavam tremendo, o que não era surpreendente, visto que suas túnicas pareciam ser feitas de seda fina e nenhum deles tinha capas. Alguns enrolaram lenços e chales em volta da cabeça para combater a temperatura mais fria a que não estavam acostumados. Mas nenhum dos supostamente melhores alunos do 7º ano da escola francesa pensou em aplicar um feitiço para se aquecer. Pouco depois de sua chegada, o navio Durmstrang apareceu abaixo da superfície do Lago Negro ao sul do castelo de Hogwarts. Tinha uma aparência estranhamente esquelética, como se fosse um naufrágio ressuscitado, e as luzes fracas e enevoadas brilhando em suas vigias pareciam olhos fantasmagóricos. O grupo logo apareceu das sombras projetadas pela luz do navio e era liderado por um homem que só poderia ser Karkaroff, o ex-comensal da morte que denunciou seus companheiros criminosos por clemência. Ao contrário da multidão de Belch Batons, o grupo de Durmstrang estava adequadamente vestido para o frio da noite e usava capas grossas de algum tipo de pele felpuda e emaranhada. Só para não parecer idiota, Chad já tinha uma opinião mais elevada sobre eles do que os contendores franceses. Krum era claramente o favorito de Karkaroff, já que Chad podia ouvi-lo apressando McGonagall em suas saudações para que eles pudessem entrar para o benefício do famoso apanhador. Aparentemente, ele teve um leve resfriado. Com os 2 grupos chegando bem a tempo para o jantar, todos foram conduzidos ao castelo para o banquete oficial de boas-vindas do torneio Tribruxo. Uma vez lá dentro, Krum e seus colegas estudantes de Durmstrang ainda estavam reunidos em torno da entrada do refeitório, aparentemente sem saber onde deveriam sentar. Os alunos de Belch Batons haviam escolhido assentos na mesa da Corvinal, mas olhavam ao redor do salão principal com expressões sombrias. 3 deles ainda seguravam lenços e chales em volta da cabeça. Obviamente o calor da sala não era suficiente para suas delicadas sensibilidades.
Se havia uma coisa que Chad desprezava, eram as pessoas que nunca ficavam felizes com o arranjo do anfitrião, mas não faziam nenhuma tentativa de melhorar sua própria situação. Esperar que os outros se esforcem para deixá-los confortáveis quando eles são responsáveis por si mesmos. Imagine ir à casa de alguém para uma festa à noite no inverno de bermuda e camiseta e reclamar com o dono que está congelando. Nem estava tão frio assim, e eles tinham uma magia capaz de distorcer a realidade. Sem mencionar que os alunos trazidos para Hogwarts deveriam ser os melhores que a escola tinha a oferecer. O anúncio da capacidade de ensino de Belch Batons. Como esses rejeitados deveriam competir em um torneio que poderia matá-los. O que foi ainda pior foi que duas das pessoas tremendo com lenços em volta do rosto eram do sexo masculino. Chad não conseguiu evitar o olhar de desdém em seu rosto enquanto olhava para os dois meninos de soja sentados à mesa dele, tremendo e reclamando do nível de hospitalidade inglesa. Com nada além de tempo disponível, Chad aproveitou a legilimência e a oclumência para aprender muitos outros idiomas que prevaleciam em todo o mundo. Sempre foi uma boa ideia saber se você estava sendo ridicularizado ou insultado na língua nativa quando estava em outro país, especialmente se você planejou governá-lo. Com Chad sem fazer nenhum esforço para esconder suas opiniões, os dois homens em questão rapidamente perceberam seu desprezo. Você tem um problema? Um deles perguntou em voz alta em inglês com forte sotaque. Isso, é claro, atraiu a atenção de todos os que estavam sentados à mesa da Corvinal, tanto alunos de Hogwarts quanto de Belch Batons. Sim, eu quero. Vocês deveriam estar aqui para competir no torneio Tribruxo, uma competição conhecida por seu alto número de mortes, mas vocês não conseguem nem se manter aquecidos. Em vez disso, vocês sentam aí e zombam da nossa hospitalidade. Se vocês não fossem convidados, eu teria te dado um tapa como as vadias que vocês são. Chad disse com tanto desprezo quanto ele poderia inserir em seu tom. Ter um menino bonito chamando você de vadia parecia ter sido mais um golpe do que os dois meninos franceses poderiam suportar, especialmente quando risadinhas e risadas reprimidas ecoavam ao redor deles, envergonhando ainda mais a pobre desculpa para os bruxos. Mas antes que os dois homens femininos pudessem explodir em fúria, uma bela bruxa de Belch Batons os repreendeu duramente em sua língua nativa a respeito de seu comportamento. Bisset Couture, fiquem quietos. Estamos aqui como convidados, e vocês tentam arranjar briga na cerimônia de boas-vindas? Vocês estão fazendo os Belch Batons parecerem rudes e ingratos. Apenas olhem para a delegação de Durmstrang. Se vocês não calarem a boca agora, vou lidar com você pessoalmente. Ela apontou para os alunos de Durmstrang que agora estavam sentados na mesa da Sonserina e olhando para o teto preto estrelado com expressões de interesse. Alguns deles pegavam os pratos e taças de ouro e os examinavam, aparentemente impressionados. A comparação entre o comportamento dos dois grupos era evidente para todos. Embora a garota estivesse falando francês, Chad não teve problemas em entendê-la, já que eles não estavam exatamente sussurrando e ainda obviamente sem saber que ele entendia a língua deles. Pela maneira como os objetos de seu desdém reprimiam seu desejo de continuar a discussão após a repreensão, Chad só podia supor que essa garota estava no alto da hierarquia dos representantes de Belch Batons. Esse ou esses dois bruxos franceses eram ainda mais patéticos do que ele pensava. Ele ainda não havia sentido nada semelhante ao que havia aprendido sobre o fascínio Veela, então Fleur não deveria estar entre essas bruxas francesas. O que era uma pena, já que Chad queria descobrir se havia algum mérito em Fleur ser descrita como incrivelmente bela. O fascínio Veela também teria sido divertido de experimentar. Se ele pudesse descobrir como funcionava, nenhuma dama estaria a salvo de seus encantos. Peço desculpas pelo comportamento deles, eles simplesmente não estão acostumados a viajar e reagiram mal a um ambiente desconhecido. Por favor, você poderia perdoá-los por mim? Veio a voz repentinamente sedutora da linda bruxa que acabará de prometer retribuição aos colegas de escola. O que começou como uma falsa timidez bem praticada, que era claramente usada em qualquer homem que a garota desejasse envolver em seu dedo mindinho, rapidamente se tornou genuíno quando ela notou a boa aparência de Chad. Embora ele tivesse 13 anos, era difícil dizer sua idade à primeira vista. Ele se elevava sobre seus colegas e com sua grande estrutura, poderia facilmente ser confundido com um aluno do 7º ano. Chad pode ter exagerado com seu surto de crescimento, mas estava cansado de ficar preso no corpo de uma criança e ansiava por sua altura original de pouco menos de 1,85 m. Não há nada a perdoar, já que eles são hóspedes, não importa o quão rudes sejam. Mas se uma beldade como você ainda pede desculpas em nome deles, como eu poderia deixar o problema persistir? Já que você claramente se preocupa com o bem-estar deles, sugiro não deixá-los entrar no torneio. Com suas sensibilidades delicadas, temo que eles não sobreviveriam. Disse Chad, deixando claro para todos que o ouviram que ele não havia, de fato, perdoado os dois estudantes franceses. Ignorando o flagrante ataque contínuo a seus dois colegas de escola, a bela bruxa continuou a tentar o seu melhor para cair nas boas graças de Chad e consertar o dano causado à reputação de sua escola. Meu nome é Arielle Almond, um prazer conhecê-lo, Monsieur. Harry, também é um prazer conhecê-la, Arielle.
A beleza das alunas de Belch Batons é bem conhecida, pena que você não deixou para trás os rudes bagageiros e preencheu seus cargos com bruxas mais charmosas. Quando Chad disse isso, ele moveu seu olhar para cima e para baixo na bruxa francesa que antes estava tremendo com um cachecol enrolado em seu rosto. Ela o havia removido há muito tempo depois que ele envergonhou os dois homens por fazerem o mesmo, e agora estava ficando vermelho, indicando que seu rosto estava vermelho de calor e não mais frio. Se isso era embaraço de seus comentários anteriores, um feitiço, sua timidez por ser encarada como um pedaço de carne, ou sua própria atração por ele era desconhecido. A resposta de Chad foi um elogio indireto, enquanto, ao mesmo tempo, mostrava mais uma vez seu desdém pelos dois furiosos meninos de soja olhando para ele com adagas. Os outros 4 estudantes do sexo masculino de Belch Batons também se juntaram a eles na tentativa de matá-lo com os olhos. Sugerir que a única coisa boa em sua escola de magia eram suas lindas mulheres era o equivalente a chamá-la de bordel. Então, novamente, eles eram franceses, então isso pode ter sido um elogio para eles. No entanto, as 6 bruxas que vieram a Hogwarts para competir eram de fato beldades de primeira qualidade, e suas declarações anteriores eram verdadeiras. Muitos dos garotos da Corvinal até assentiram subconscientemente, concordando com ele que mais bruxas gostosas em Hogwarts seriam muito bem-vindas. Claro, os olhares sujos das garotas as impediram de dizer qualquer coisa em voz alta. Chad apenas sorriu para as damas da Corvinal para tranquilizá-las de que elas também eram apreciadas. Embora a beleza natural fosse celebrada, não era um problema para ele com sua habilidade de criar supermodelos magicamente e fazer lavagem cerebral em concubinas adoráveis. Era grande parte do motivo pelo qual ele não era suscetível ao flerte de Arielle. O romance e o desejo haviam perdido muito significado quando você podia fabricar sua solução por capricho. Você vai participar da competição? Arielle perguntou em seu inglês com sotaque, mais uma vez optando por ignorar a provocação de Chad. Não, mesmo se eu tivesse idade suficiente, as recompensas simplesmente não valem o risco de morte. Espero que você também não. Os organizadores deste evento não são exatamente o que você chamaria de responsáveis ou racionais. Aposto 1000 prêmio em dinheiro do galeão que envolve criaturas xxxxx. Chad respondeu. Como ela estava fazendo o possível para resolver o problema do erro de seu compatriota, Chad decidiu que poderia pelo menos dar uma chance a ela e fazer o mesmo. Ela era bonita, afinal, e ele estava curioso para saber como ela reagiria quando descobrisse sua identidade e idade. Certamente não será tão perigoso. Pensei que os organizadores colocaram limitações para evitar a morte? Esta é uma competição para estudantes, afinal. Arielle raciocinou, pensando que o comentário sobre sua idade deveria significar que ele tinha 16 anos em vez da mesma idade que ela. Você pode pensar assim, mas eu tenho um amigo repórter que me informou que o torneio Tribruxo usa um contrato mágico para obrigar os selecionados a competir ou perder sua magia. Isso soa como uma condição razoável para um concurso para promover a unidade interescolar? Chad respondeu. Certamente não. Arielle engasgou em estado de choque. Como se fosse planejado, McGonagall levantou-se para anunciar o torneio e suas regras para entrar. Primeiro, ela apresentou Ludo Bagman e o recém-nomeado Puro Sangue que substituiu Crouch, então os 3 diretores das escolas como juízes. Com isso fora do caminho, ela começou a trabalhar, lançando uma explicação prolongada dos perigos enquanto o cálice de fogo era trazido. O artefato era para ser um juiz imparcial, para selecionar os campeões de cada escola. Qualquer um que deseje se apresentar como campeão deve escrever seu nome e escola claramente em um pedaço de pergaminho e jogá-lo no cálice, disse McGonagall. Os aspirantes a campeões têm 24 horas para apresentar seus nomes. Amanhã à noite, Halloween, o cálice anunciará os 3 que julgou mais dignos de representar suas escolas. Para garantir que nenhum aluno menor de idade ceda à tentação, traçarei uma linha etária ao redor do cálice de fogo assim que for colocado no hall de entrada. Ninguém com menos de 17 anos poderá cruzar essa linha. Finalmente gostaria de enfatizar a qualquer um de vocês que deseja competir que este torneio não deve ser disputado levianamente. Uma vez que um campeão é selecionado, ele é obrigado a ver o torneio até o fim. A colocação de seu nome no cálice constitui um contrato mágico obrigatório. Por favor, tenha certeza antes de colocar seu nome no cálice. Arielle ficou horrorizada quando Chad provou que estava certo sobre a tolice dos responsáveis. Era apenas uma competição esportiva entre escolas. Realmente havia necessidade de contratos mágicos e a chance de morrer? Como eu disse, não vale a recompensa pelos riscos envolvidos, disse Chad. Os alunos que ouviram toda a conversa não puderam deixar de sentir o mesmo. Mesmo os alunos de Belch Batons não puderam deixar de cerrar os dentes com a nova pressão aplicada a eles como representantes de sua escola. Eles pensaram que seria apenas uma competição regular para testar suas habilidades e habilidades, com um duelo ou uma simulação. Agora eles estavam sendo informados de que se fossem escolhidos, os campeões teriam que ir até o fim, não importa o que tivessem que enfrentar.
Claro, quando mulheres bonitas e egos de homens estavam envolvidos, sempre havia alguns que desconsideravam a sabedoria em favor de uma chance de obter algum estranho. HMPF, MC Gonagal não deixaria o torneio continuar se fosse perigoso. Mesmo que você tenha medo do perigo, não há razão para tentar assustar os outros. Anunciou Roger Davis, um artilheiro do time de quadribol da Corvinal, com um sorriso de escárnio. Chad apenas suspirou. Sempre havia um idiota que colocava a cautela ao vento em sua busca pelo sexo frágil, mesmo que suas chances de sucesso fossem baixas. Olhando em volta para ver quantos outros concordavam com Davis, ele não ficou nem um pouco surpreso ao ver o sexto e o sétimo anos olhando para Roger como se ele fosse um idiota. Apenas os franceses do sexo masculino pareciam concordar. Isso era compreensível, já que nos últimos 2 meses, os atiradores da Corvinal ignoraram seu aviso para deixar Luna em paz e precisaram ser ensinados à força sobre o erro de seus caminhos. Não era nada evidente ou algo que pudesse estar ligado a Chad de alguma forma. Mas como todos aqueles que acabaram sendo espancados e machucados, incapazes de se mover de onde estavam no fundo da escada que foram encontrados, eram conhecidos valentões de Luna, os mais espertos sabiam quem era o responsável. Quando nem mesmo as meninas foram poupadas de uma surra misteriosa, os anos mais velhos rapidamente interromperam a campanha de isolamento contra Luna Lovegood e a deixaram em paz. Como nenhuma das vítimas conseguiu identificar seu agressor, e a única prova que tinham era que estavam praticando bullying no 2º ano e Chad havia dito para eles pararem, eles não puderam ir a um professor. Por mais humilhante que fosse ser rotulado de idiota desajeitado, era muito melhor do que se colocar contra o menino que sobreviveu como vilão do cenário. Infelizmente para Chad, porém, Roger Davis estava no 5º ano e ainda não havia cruzado a linha além dos insultos infantis contra Luna. E os 6 alunos mais velhos, desajeitados, não iriam avisá-lo de seus próprios erros e ser expostos. Embora Ravenclaw não fosse conhecido por suas habilidades sociais, eles ainda eram sábios o suficiente para ver mudanças repentinas de personalidade e correlacioná-las com acidentes, especialmente quando aconteciam repetidamente. O problema era que, assim como as outras casas, sempre havia algumas que pareciam mal resolvidas. Roger Davis era grosso como merda de porco. Não era esse o cara que foi ao baile de inverno com Flair na linha do tempo original? Chad pensou consigo mesmo. Bem, se ele quer ser um idiota, eu também posso lucrar com isso. Ah, então você planeja tentar vencer a linha etária de MC Gonagal e entrar na competição? Chad disse com zombaria evidente em sua voz. Claro que estou. Como se eu tivesse medo de um torneio escolar. Respondeu Roger, como um cordeiro para o matadouro. Ah, então você sabe como contornar a linha da idade? Basta uma poção de envelhecimento. MC Gonagal deve estar escorregando se ela pensou que poderia impedir a entrada de nós, corvinais. Certo, rapazes? Disse o idiota com confiança, atraindo o apoio dos companheiros de quadribol sentados com ele. Não vai funcionar, mas já que você tem tanta certeza, que tal uma aposta? 100 galeões dizem que uma poção de envelhecimento falhará, e outros 100 se você quiser um método infalível para colocar seu nome no cálice de fogo. A menos, é claro, que você esteja com medo. Chad desafiou, fechando a armadilha agora que o fanfarrão havia corrido de bom grado para ela. Pego com sua própria bravata, Davis só poderia concordar relutantemente ou arriscar parecer um tolo depois de entrar e questionar a bravura das pessoas. Com tantas testemunhas, Chad nem teve medo do idiota fazer a aposta. Ele poderia ganhar mais do que o prêmio em dinheiro do torneio extorquindo magos ilógicos para um método de entrada garantido. Como o dia seguinte era sábado, a maioria dos alunos normalmente tomava o café da manhã tarde. Também tornou conveniente para os alunos com menos de 17 anos testar maneiras de superar as restrições de idade. Como Hogwarts era um colégio interno, os rumores se espalharam extremamente rápido, e a aposta de Chad com Davis agora era conhecida por todos. Uma poção da idade foi trazida à tona para todos os alunos menores de idade que queriam enganar o sistema e entrar na competição da qual foram proibidos. Caso e ponto foram os gêmeos Weasley e seu amigo Lee Jordan que reuniram uma multidão no hall de entrada em frente ao cálice de fogo para testá-lo. A taça havia sido colocada no centro do salão, e tinha uma fina linha dourada traçada no chão ao redor dela, formando um círculo de 3 metros em todas as direções. Apenas algumas gotas cada, disse George, esfregando as mãos com alegria enquanto seu irmão segurava cuidadosamente a poção que envelhecia magicamente uma pessoa. Só precisamos ser um ano mais velhos. Vamos dividir o prêmio de 1000 galeões entre nós 3 se um de nós vencer, disse Lee, sorrindo amplamente para a multidão. Roger Davis observando ansiosamente do lado de fora. Se a poção funcionasse para os terrores ruivos, ele ganharia a aposta com Harry Potter. Caso contrário, ele estaria fora de 100 galeões e precisaria de um novo método para entrar, para não perder mais 100 se precisasse contar com os serviços oferecidos por Chad. Os outros reunidos também estavam ansiosos para ver se os gêmeos tiveram sucesso para que pudessem usar o mesmo método. Preparar? Fred disse para os outros dois, tremendo de emoção. Vamos então, eu vou primeiro. Fred puxou um pedaço de pergaminho do bolso, com as palavras Fred Weasley, Hogwarts.
Então, com os olhos de todas as pessoas no hall de entrada sobre ele, ele respirou fundo e ultrapassou a linha. Por uma fração de segundo, todos pensaram que tinha funcionado. George certamente pensou assim, pois soltou um grito de triunfo e saltou atrás de Fred, mas no momento seguinte ouviu-se um som alto de crepitação. Ambos os gêmeos foram arremessados para fora do círculo dourado na mesma velocidade que Bella Thorne fugindo de seus porcos roubados do OnlyFans depois que o dinheiro foi liberado. Eles aterrissaram dolorosamente, a 3 metros de distância no chão de pedra fria e ambos tinham longas barbas brancas idênticas. Roger Davis gemeu audivelmente, 100 galeões não era uma quantia pequena, especialmente para um garoto de 15 anos com uma mesada. Mesmo que ele fosse de uma família rica de sangue puro, esse tipo de dinheiro não era exatamente fácil de gastar. Considerando a Firebolt a última vassoura de corrida lançada este ano, custava 700 galeões, e mesmo crianças de sangue puro só podiam sonhar em possuir uma. 100 galeões era um preço muito alto por perder uma aposta. Também foi um preço extremamente alto pedido por um método para inscrever seu nome em um torneio quando você nem tinha garantia de ser selecionado como campeão. Felizmente, as crianças raramente pensavam a longo prazo, crianças mágicas ainda mais. Para qualquer um daqueles que acham que tem chance de ganhar o torneio Tribruxo, posso garantir que seu nome estará na taça. Tudo o que peço é 100 galeões, 1/10 do dinheiro do prêmio. Adiantado, é claro. Chad declarou seu discurso de vendas. Imediatamente houve reclamações de que o preço era muito caro, mas Chad simplesmente mencionou que se eles não estavam confiantes em suas habilidades para vencer, porque eles estavam tentando entrar em primeiro lugar. Se havia uma coisa com a qual você poderia contar para forçar um adolescente a tomar uma decisão terrível, era desafiar seu ego. A pressão dos colegas existia puramente porque as crianças odiavam ser diferentes ou serem vistas como fracas. Questionar sua capacidade tão publicamente os forçou a aguentar ou calar a boca. Foi também depois de desferir tal golpe que Chad administrou o golpe final. Olhe, se você não tem dinheiro agora, posso esperar até que você vença o torneio para me pagar de volta. 100 galeões pela chance de ganhar 1000 é dinheiro fácil se você tiver as habilidades para apoiar sua ostentação. Se você está aqui apenas para abrir a boca na frente das garotas, por favor, vá para o fundo para dar espaço para os homens de verdade ganharem o torneio. Claro, o que Chad estava dizendo era totalmente hipócrita, já que ele nem iria entrar na competição. Mas o que importava para ele com os choros chorosos de crianças derrotadas? Os garotos que se reuniram no hall de entrada olharam em volta para ver todas as garotas curiosas para testemunhar quem faria o movimento. Com Harry Potter, a paixão não tão secreta de todas as garotas chamando-os, como eles ainda podem se chamar de homens se fugiram como covardes? Que garota iria respeitá-lo se eles falhassem em mostrar alguma bravura? Ainda havia muitos alunos do sexo masculino capazes de não cair na manipulação flagrante. Mas Chad ainda tinha 27 meninos do 3º ao 6º ano assinando um contrato mágico. Aqueles que assinam abaixo concordam em pagar ao contratado 100 galeões se ele puder inserir seu nome no cálice de fogo antes que os campeões sejam escolhidos. Aqueles que não pagarem após o mês serão penalizados com o dobro da dívida pendente e a partir de então, a cada mês consecutivo até que seja quitada. Chad deliberadamente deixou de fora qualquer forma de compulsão para pagar a dívida, já que não queria assustar os idiotas já imprudentes o suficiente para impressionar as garotas entrando em um contrato mágico em primeiro lugar, sem repercussões reais além do aumento da dívida que nunca pagariam. A maioria que assinou fez pensando que havia conseguido algo de graça e se aproveitou da ingenuidade de Harry Potter. Claro, tudo isso dependia de sua capacidade de afastar o cobrador de dívidas. Mas como eles pensavam que Harry Potter era apenas um menino bonitinho do 3º ano, ele nunca teria coragem de ir atrás deles, duplamente fora de Hogwarts. Não foi uma coincidência que não houvesse alunos mais velhos da Corvinal além de Roger Davis e seus amigos que assinaram um contrato magicamente vinculativo com o defensor de Luna Lovegood. Eles não eram idiotas. A maioria dos que o fizeram era da Sonserina e da Grifinória, com apenas 2 alunos da Lufa-Lufa se arriscando. Chad não estava fazendo isso para ganhar dinheiro, ele já tinha uma tonelada disso. Não, ele só queria se vingar dos fanfarrões que foi obrigado a ouvir desde o anúncio do concurso. A princípio, ele iria apenas contar a eles algumas maneiras que qualquer pessoa com um cérebro pensaria em contornar a linha da idade. Mas então Chad percebeu que poderia levar a lição para casa com vergonha pública e pegando todo o seu dinheiro. O fato de ele se divertir imensamente ao vê-lo se contorcendo sob a pressão dos colegas depois de abrir a boca era apenas a cereja no topo do bolo. O dia passou sem intercorrências, exceto as ofensas contra ele por ser só conversa por não ter já colocado os nomes que lhe foram confiados na taça. Mas por que ele mostraria aos camponeses que não pagavam como fazer isso? Chad pretendia esperar até o último minuto antes de expor a falta de pensamento crítico das bruxas e bruxos. Honestamente, ele esperava que um professor soubesse de seu pequeno empreendimento monetário e acabasse com isso agora. Mas se era do ponto de vista legal de ser incapaz de quebrar um contrato mágico ou que eles apenas pensaram que ele iria falhar, ele não sabia.
Inferno, ele não os deixaria nem saber sobre isso ou mesmo se importar, considerando todas as quebras de regras que eles perderam no cânone. Mesmo Lupin não apareceu para dar um sermão sobre o erro de seus caminhos ou questioná-lo sobre a moralidade de cobrar dos outros pelos serviços prestados, em vez de ser um bom sacrifício herói para eles e fazê-lo de graça. Foi uma pena. Chad preparou inúmeras maneiras de repelir qualquer tentativa de interferir em sua diversão. De qualquer maneira, faltavam 5 minutos para que a taça fosse retirada e apresentada para a cerimônia de escolha quando ele decidiu agir. Sob a vigilância de tantas pessoas que cabiam no hall de entrada, Chad colocou os nomes no chão e lançou um feitiço. Os pedaços de papel com os nomes dos signatários de contato e escola escritos neles se dobraram em aviões de papel e voaram. Eles passaram sem esforço pela linha dourada desenhada no chão e continuaram a mergulhar nas chamas branco-azuladas do cálice de fogo, um após o outro. A linha da idade só impedia a passagem de menores de idade, não de objetos. À medida que cada nome entrava no fogo, ele ficava brevemente vermelho e emitia faíscas. A cada avião de papel que entrava no cálice, o contrato mágico brilhava e fazia um número sem aparecer ao lado da assinatura que acabará de ser inserida. Como fazia isso ou mesmo sabia quando o contrato havia sido cumprido só poderia ser atribuído à magia. Os alunos reunidos só podiam olhar boquiabertos com a maneira simplista como ele havia superado as restrições de idade para entrar. O feitiço que ele usou não era nem mesmo uma criação original, já que era comumente usado no Ministério da Magia para passar memorandos interdepartamentais. Ele também nem precisou usar um feitiço, ele poderia simplesmente ter jogado o pedaço de papel ou usado a telecinese para fazer isso. Antes que os alunos pudessem pensar em tentar replicar seu método, Minerva McGonagall empurrou a multidão e agarrou o cálice. Sr. Potter, eu coloquei a linha da idade para evitar que alunos mais novos entrassem, não para que você pudesse fazer isso por eles. Ela repreendeu, enfatizando seu descontentamento com um olhar fulminante. Eu pensei que você queria testar a inteligência e a dedicação das pessoas para ver se elas eram dignas de entrar ou não. Eu só queria ajudar as pessoas a realizar seus sonhos, pois sei como é ter pessoas com autoridade decidindo meu destino por mim. Chad disse enquanto sorria, o lembrete não tão sutil de que Dumbledore conspirou contra ele claramente implícito. Mesmo com suas memórias de despejá-lo nos Dursleys removidas, McGonagall ainda pensava muito em Albus. Eu ofereço doces às crianças. Dumbledore desde que ele foi seu mentor por anos. Além disso, mente mágica. McGonagall ficou com apenas 2 opções. Um debate muito público que só faria com que ela e Dumbledore perdessem a cara. Ou punissem o menino que sobreviveu por não quebrar nenhuma regra e fosse visto como autoritário e irracional. Era uma situação de perde-perde. Ela só podia aumentar o nível de seu olhar para a extra murcha e remover o cálice do hall de entrada, impedindo a entrada de mais menores de idade. Enquanto a diretora de Hogwarts marchava, separando as crianças como Moisés dividindo o Mar Vermelho, houve gemidos perceptíveis daqueles que haviam perdido e perceberam como era simples contornar a linha da idade. Já que Chad era bastante mesquinho, ele não pôde evitar deixar um jab de despedida para acabar com o que restava de seus egos destruídos enquanto se dirigia para o banquete da cerimônia de seleção do campeão. Se você acha que meu método era óbvio, espere até perceber que poderia ter pedido a um aluno do 7º ano para colocar seu nome para você. A festa de Halloween pareceu demorar muito mais do que o normal, todos ansiosos para ver quem seria escolhido como campeão de sua escola. Por fim, McGonagall se levantou de seu assento, seguida por seus colegas juízes, e anunciou o início do processo de seleção. O cálice está quase pronto para tomar sua decisão. Estimo que demore mais 1 minuto. Agora, quando os nomes dos campeões forem chamados, peço que subam ao topo do salão e passem para o próximo câmara. Ela indicou a porta atrás da mesa dos professores, onde eles receberão suas primeiras instruções. Pegando uma página do livro extravagante de Dumbledore, a diretora acenou sua varinha teatralmente e todas as velas, exceto aquelas dentro das abóboras esculpidas nas decorações de Halloween, foram apagadas, mergulhando a sala em um estado de semi-escuridão. O cálice de fogo agora brilhava mais intensamente do que qualquer coisa em todo o salão, o brilho cintilante, o branco azulado das chamas quase doloroso para os olhos. As chamas dentro do cálice ficaram repentinamente vermelhas novamente. Faíscas começaram a voar dele. No momento seguinte, uma língua de fogo disparou no ar, um pedaço de pergaminho carbonizado voou para fora dela e toda a sala engasgou. McGonagall pegou o pedaço de pergaminho no ar e leu em voz alta para os alunos que escutavam atentamente na ponta de seus assentos. O campeão de Durmstrang será Victor Krum. Chad ficou um pouco surpreso ao saber que o famoso jogador de quadribol foi escolhido mais uma vez, já que ele era um ano mais novo que seu homólogo canônico, e os outros alunos de Durmstrang tinham um ano extra de experiência sobre ele. Bravo, Victor! Explodiu Karkaroff, tão alto que todos puderam ouvi-lo, mesmo com todos os aplausos. Sabia que você tinha isso em você. As palmas e conversas logo cessaram, e agora a atenção de todos estava novamente voltada para o cálice, que segundos depois, ficou vermelho novamente. O segundo pedaço de pergaminho disparou, impulsionado pelas chamas. O campeão de Belsh Batons é Lash Couture.
Chad ficou surpreso ao ver um dos patéticos alunos do sexo masculino que estava tremendo de frio se levantar em meio aos aplausos da multidão. Certamente um cara que não conseguia nem lançar um feitiço para se manter aquecido seria queimado na primeira tarefa. Antes que ele pudesse pensar muito profundamente no processo de seleção do cálice, o terceiro pedaço de pergaminho foi arrancado do ar e lido em voz alta. O campeão de Hogwarts é Miles Bletchley. McGonagall não pôde deixar de exclamar em voz alta. Ele tinha apenas 16 anos, afinal. O esbelto Sonserino de cabelos escuros levantou-se com um sorriso comedor de merda para aplausos estrondosos de sua casa e ridicularização e denúncia dos grifinórios. O principal entre aqueles que reclamavam e exigiam uma releitura do campeão de Hogwarts era Ron Weasley. Não ajudou em nada o fato de Miles Bletchley ser um jogador de quadribol da Sonserina mesquinho, que não via problema em jogar sujo contra membros do time da Grifinória. Não, exclamou Ron em voz alta, a cobra viscosa trapaceou, como ele pode ser o campeão de Hogwarts? Seus altos protestos foram recebidos com escárnio pelas mesas da Corvinal e da Sonserina, pois eles entenderam que seus sentimentos e regras da escola não significavam nada quando confrontados com um contrato mágico. Isso e todos estavam bem cientes de que Miles era um dos que pagaram a Harry Potter para colocar seu nome. Se você fosse gastar 100 galeões para entrar em uma competição, não iria exatamente ficar calado sobre isso. Mesmo que você não tenha sido selecionado, você ainda pode se gabar por ter coragem e riqueza para entrar em uma competição perigosa quando você era menor de idade. Você tinha que fazer valer o seu dinheiro de alguma forma. As objeções não incomodaram Miles desde que ele fez uma saudação zombeteira à mesa da Grifinória enquanto desaparecia na câmara para os campeões receberem suas instruções. Mas antes que McGonagall pudesse acalmar os manifestantes, o cálice de fogo ficou vermelho novamente. Faíscas voavam dela, e uma longa chama disparou repentinamente no ar, e sobre ela estava outro pedaço de pergaminho. Automaticamente, ao que parece, a diretora estendeu a mão e agarrou o pergaminho. Chad tinha focado sua atenção em apenas uma pessoa na frente do refeitório, e não em McGonagall pegando a quarta entrada em um torneio destinado a 3 participantes. Não, Chad estava olhando para o sorriso presunçoso de Remus Lupin, enquanto o resto dos presentes tinham olhares de choque e descrença. Ficou claro que ele esperava um quarto campeão, Ronaldo Weasley. Minerva leu com uma incredulidade atordoada. O menino mal estava passando nas aulas e foi selecionado para competir no torneio de bruxaria mais prestigiado da Europa? Não houve aplausos e um burburinho começou a encher o salão. Alguns alunos estavam de pé para ver melhor o idiota que acabará de gritar sobre cola. Remus Lupin também olhou em choque para o garoto ruivo cujo rosto estava rapidamente combinando com a cor de seu cabelo hediondo. Como isso é possível? Deveria ter sido o nome de Harry Potter que saiu. O plano está arruinado. Devo entrar em contato com Dumbledore o mais rápido possível, ele saberá o que fazer. O lobisomem pensou ansiosamente. Chad observou as expressões faciais de pânico de Lupin com alegria. Desde que ele entendeu como os contratos mágicos eram poderosos, e que eles poderiam ser contornados por artefatos como o Cálice de Fogo, ele nunca assinou seu nome em nada. Não importa o voto mágico que ele fez para mudar seu nome, Chad fez Bope assinar seu dever de casa para ele e fez um carimbo com Harry Potter, para preencher qualquer projeto em aula. O aborrecimento extra parece ter valido a pena pelo olhar no rosto de Lupin. Dane-se sendo arrastado para um contrato que ele nunca pretendeu ao assinar seu nome em algo inócuo meses ou mesmo anos atrás. Ron Weasley era a evidência dessa consequência. Chad estava cansado do comportamento rude e conflituoso do garoto irritante. Até Malfoy parecia estar ficando cansado do idiota, já que ele vinha ignorando Ron cada vez mais, em vez de massacrar verbalmente a criança como costumava fazer. A linha da idade realmente era uma defesa ruim para impedir que crianças menores de idade entrassem, especialmente quando você tinha um elfo doméstico para fazer isso por você. Bope pegou um trabalho de classe que Ron também assinou, escreveu uma escola inventada nele e então apareceu para jogá-lo no cálice. Eu nunca coloquei meu nome, outra pessoa deve ter feito isso. Ron tentou se defender desesperadamente sob o julgamento de todos aqueles reunidos no salão. Muitas cabeças se viraram para procurar Chad, já que ele havia feito exatamente isso publicamente. Merda, Chad repreendeu a si mesmo, embora externamente não mostrasse nenhuma mudança na expressão. Eu esqueci isso. Bem, ainda há muitas maneiras de desviar a culpa. Mas quando ele estava prestes a turvar as águas, Draco Malfoy decidiu atirar em Ron. A oportunidade de envergonhar publicamente a ameaça da Grifinória deve ter sido demais para resistir. Pare com isso, Veazel. Você tem se gabado para qualquer um que queira ouvir que você ganharia o torneio tribruxo facilmente e planejava entrar. Eu pensei que grifinórios deveriam ser corajosos. Antes que Ron pudesse explodir e gritar insultos para seu inimigo, McGonagall interrompeu. Chega, é tarde demais para discutir se você entrou ou não, Sr. Weasley. Seu nome saiu da taça, então você deve competir. Aqui em cima, por favor. Ela pediu. Centenas e centenas de olhos estavam sobre o menino falastrão enquanto ele desaparecia com McGonagall e os outros juízes atrás da porta onde os campeões selecionados esperavam. Chad não pôde deixar de jogar lenha na fogueira.
Para ser honesto, pensei que Ron seria muito estúpido para encontrar uma maneira de contornar a linha da idade. É surpreendente o suficiente que ele não tenha reprovado na escola, muito menos ter sido selecionado como um campeão. E assim como uma faísca acendendo um incêndio florestal, o salão de repente estava em chamas com as pessoas falando sobre o mais jovem macho Weasley. Ele é muito bom no xadrez, então deve ser ótimo em estratégia e tática, disse o menino vestindo vermelho e dourado, tentando defender lealmente seu colega de casa. PFFT, confie em um grifinório para pensar que o xadrez torna alguém um mestre tático. Eu ouvi que o bufão se esforça para soletrar seu próprio nome ou lançar feitiços básicos. A réplica zombeteira de um aluno do 7º ano da Sonserina fornecida. Eu me pergunto em que escola ele se matriculou para ser escolhido como 4º campeão, perguntou Penélope Clearwater para ninguém em particular. O que você quer dizer? Veio a resposta inevitável. Tivemos que escrever nosso nome e nossa escola antes de colocá-lo no cálice. Todo mundo presumiu que tínhamos que usar nossa própria escola. Talvez o garoto que come como um troll não seja tão burro quanto um. Ela esclareceu, fazendo com que mais perguntas do que respostas fossem lançadas pelo refeitório. Ao contrário do cânone, onde Harry Potter era universalmente odiado por se esgueirar para o torneio, a maneira estranha de Chad de inserir os nomes das pessoas descaradamente por dinheiro os desensibilizou de ver isso como desonestidade. Portanto, embora Ron tivesse Slytherin insultando sua própria casa, não se voltou contra ele como fizeram com Harry Potter. Chad ficou um pouco desapontado porque suas próprias ações protegeram Ron de provar de seu próprio remédio. Mas novamente ele teria que enfrentar um pesadelo cuspidor de fogo gigante, que era resistente a qualquer feitiço que o bruxo menos do que medíocre pudesse forçar para fora de sua varinha decrépita de segunda mão. Sim, talvez tenha sido um pouco duro inscrevê-lo no torneio. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!